Um dos pontos que é fundamental desse nosso projeto de cultura digital, né, inserido em, rizomatizando aí em todas essas áreas de audiovisual e de produção, é que a gente gere multiplicadores. Então, assim, a gente só existiu como Pontão para poder fazer isso para vocês, entendeu? Então, assim, a gente que foi para a rua, visitou os pontos e conhece um pouco dessa realidade, a gente sabe de toda a dificuldade de vocês em estarem aqui hoje também, às 9 da manhã, em uma segunda-feira. Então, assim, primeiro eu queria muito agradecer, todos conseguiram estar aqui. Para entender um pouquinho melhor o que é o programa que agora vira Política Nacional de Cultura. Né? Porque agora a gente, antigamente era um edital, era um programa de governo, mas aí é transformado em lei e passa a ser uma Política Nacional de Cultura, ou seja, os pontos de cultura passam a ser um instrumento da cultura brasileira. Mas quando eu vi a chamada para cá, pro Cine, porque eu já estou com mais ideias já há algum tempo, de começar a documentar o que a gente tem feito, né? A nossa rota, que fica situada na comunidade da Vila Aliança, em Bangu. A ONG existe desde 1987, foi fundada pela Selma, que hoje infelizmente ela não pôde estar aqui. A Simone é a responsável, a diretora artística de lá, e ela pediu para que eu viesse aqui hoje representar o ponto e ficar mais próximo dessa articulação, para poder o ponto não ficar atuando lá no ponto sem uma articulação mais integrada com os outros. Sou Curumim, da Capoeira Cidadã. O Ponto de Cultura, a gente é Ponto de Cultura agora nesse último edital. A gente está fazendo um ano agora de Ponto de Cultura, mas a nossa instituição, a ONG foi aberta em 2005 e o projeto, na verdade, começou em 2002, assim, de maneira ainda... Dentro da área do audiovisual, eu entrei agora com a Rede Carioca para fazer os DVDs dos compositores, a parte audiovisual. O nosso trabalho é com teatro e dança. A gente tem, além da sede, o Espaço Moitará, que fica embaixo, é uma sala multiuso. E a gente pensa em fazer lá alguns cineclubes relacionados ao próprio ponto. Nosso ponto de cultura chama-se Filme em Brasil. Ele é do Instituto Harmonia do Brasil, que é uma entidade que existe desde 1980. Ele está situado na zona oeste, mais exatamente na Praça Seca. Nós somos do Grupo Pensar Cultural, uma ONG também que existe desde 2009. A gente atua principalmente no Complexo do Alemão. O projeto é buscar fazer uma biblioteca na rua. Nós somos do Ponto de Cultura Música Sustentável Lata Doida. Recebi esse nome quando era uma oficina, acho que uns 8 anos atrás. E hoje a gente é um ponto de cultura que trabalha com confecção de instrumento a partir do reaproveitamento de material, trabalha com pesquisa, que a gente denomina pesquisa etnomusical, que é uma área que eu tenho tentado pesquisar, entender melhor. Pense no seguinte, o conceito que a gente tem de liberdade, né, ele é instituído também, né? Enquanto que, por exemplo, Spinoza, lá no século XVII, quando ele vai falar de liberdade, né, ele fala o seguinte: o livre é o homem que não tem constrangimentos. Mas a gente não para na capoeira, a gente leva a capoeira para outras áreas. Na verdade, a gente usa, eu costumo dizer que a nossa pedagogia é baseada na capoeira e na cultura popular. Então hoje a gente é ponto, além de ser ponto de cultura, a gente é ponto de leitura, já estamos no segundo edital de ponto de leitura, a gente tem a biblioteca Mestre Peixinho lá, que é um trabalho mais de ao vivo, né, de transmissões ao vivo, que os eventos de lá e todas as atividades realizadas no ponto sejam produzidas e projetadas ao vivo. Essa é a ambição mais tímida, digamos assim. No mais, ela queria tornar a atividade de cineclube mais dinâmica. Ela não tem uma regularidade de agendas de exibição de filmes, mas tem um espaço para isso. Mas não tem uma agenda, um calendário regular que ela gostaria de implementar. É interessante voltar a ter isso, esse cineclube, e talvez aprender um pouco mais sobre essa história de cineclube, como fazer isso de uma maneira realmente eficiente, e ter
fazer vídeos da instituição, isso para a gente é muito importante. Né? O Rico deu uma força para a gente lá, incrível, que a gente está fazendo. Ele é de capacitação para atores surdos, então a gente capacita os atores desde a cena, mas também a se produzir, a captar recursos, e eles aprendem a fazer tudo, a iluminação, a parte técnica. As oficinas que nós temos, balé, me ajuda, balé, dança folclórica, banda marcial, teatro, que infelizmente no momento está temporariamente suspenso, que é como a gente trabalha com voluntariado. E por se tratar de uma comunidade, muita gente quer ajudar, mas quando chega lá vê a realidade. E esse ano a gente vai estar estreando uma peça, agora no meio do ano. E aí um dos nossos interesses aqui, junto coletivamente com o Pontão, é tentar trabalhar a parte de animação dessa peça. Enfim, nós trabalhamos exclusivamente com a linguagem audiovisual. Hoje nós somos o Ponto de Cultura Pensar Cine, curso de audiovisual Pensar Cine, que é a nossa primeira atividade, né? A gente já fez alguns eventos culturais também, como o Sarau do Alemão, fizemos 3 edições do Sarau do Alemão, fizemos alguns projetos na Azul Mais 20, exposições fotográficas, encontros de debate sobre a cidade. E hoje a gente voltou assim, a concentrar mais no nosso curso de audiovisual, que é o nosso primeiro projeto, assim, né? Nós surgimos a partir disso. Se a gente conseguir daqui que vocês sejam multiplicadores de tudo que a gente já faz, cara. 1, 2 e... Mas assim, um dos pontos que é fundamental desse nosso projeto de cultura digital, né, inserido em, rizomatizando aí em todas essas áreas de audiovisual e de produção, é que a gente gere multiplicadores. Então assim, a gente só existiu como Pontão para poder fazer isso para vocês, entendeu? Então assim, a gente que foi pra rua, visitou os pontos e conhece um pouco dessa realidade, a gente sabe de toda a dificuldade de vocês estarem aqui hoje também, às 9 da manhã, em uma segunda-feira. Então assim, primeiro eu queria muito agradecer, todos conseguiram estar aqui, sabe? Se a gente conseguir daqui que vocês sejam multiplicadores de tudo que a gente já faz, cara. Mas quando eu vi a chamada pra cá, pro Cine, porque eu já tô com mais ideias já há algum tempo, de começar a documentar o que a gente tem feito, né? A nossa roda, que fica situada na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, a ONG existe desde 1987, foi fundada pela Selma, que hoje infelizmente ela não pôde estar aqui. A Simone é a responsável, a diretora artística de lá, e ela pediu para que eu viesse aqui hoje representar o ponto e ficar mais próximo dessa articulação
para poder o ponto não ficar atuando lá no ponto sem uma articulação mais integrada com os outros. Sou por mim, da Capoeira Cidadã. O Ponto de Cultura, a gente é Ponto de Cultura agora nesse último edital. A gente está fazendo um ano agora de Ponto de Cultura, mas a nossa instituição, a ONG foi aberta em 2005 e o projeto, na verdade, começou em 2002, assim, de maneira ainda... Dentro da área do audiovisual, eu entrei agora com a Rede Carioca para fazer os DVDs dos compositores, a parte audiovisual. O nosso trabalho é com teatro e dança. A gente tem, além da sede, o Espaço Moitará, que fica embaixo, é uma sala multiuso. E a gente pensa em fazer lá alguns cineclubes relacionados ao próprio ponto. Nosso ponto de cultura chama-se Filme em Brasil. Ele é do Instituto Harmonia do Brasil, que é uma entidade que existe desde 1980. Ele está situado na zona oeste, mais exatamente na Praça Seca. Nós somos do Grupo Pensar Cultural, uma ONG também que existe desde 2009. A gente atua principalmente no Complexo do Alemão. O projeto é buscar fazer uma biblioteca na rua. Nós somos do Ponto de Cultura Música Sustentável Lata Doida. Recebi esse nome quando era uma oficina, acho que uns 8 anos atrás. E hoje a gente é um ponto de cultura que trabalha com confecção de instrumento a partir do reaproveitamento de material, trabalha com pesquisa, que a gente denomina pesquisa etnomusical, que é uma área que eu tenho tentado pesquisar, entender melhor. Pense no seguinte, o conceito que a gente tem de liberdade, né, ele é instituído também. Né? Enquanto que, por exemplo, o Spinoza, lá no século XVII, quando ele vai falar de liberdade, né, ele fala o seguinte: o livre é o homem que não tem constrangimentos. Mas a gente não para na capoeira, a gente leva a capoeira para outras áreas. Na verdade, a gente usa, eu costumo dizer que a nossa pedagogia é baseada na capoeira e na cultura popular. Então, hoje a gente é ponto, além de ser ponto de cultura, a gente é ponto de leitura, já estamos no segundo edital de ponto de leitura. A gente tem a biblioteca Mestre Peixinho lá, que é um trabalho mais ao vivo, né, de transmissões ao vivo, que os eventos de lá e todas as atividades realizadas no ponto sejam produzidas e projetadas ao vivo. Essa é a ambição mais tímida, digamos assim. No mais, ela queria tornar a atividade de cineclube mais dinâmica. Ela não tem uma regularidade de agendas de exibição de filmes, mas tem um espaço para isso. Mas não tem uma agenda, um calendário regular que ela gostaria de implementar. É interessante voltar a ter isso, esse cineclube, e talvez aprender um pouco mais sobre essa história de cineclube, como fazer isso de uma maneira realmente eficiente, e fazer vídeos da instituição. Isso para a gente é muito importante. O Rico deu uma força para a gente lá incrível, que a gente está fazendo. Ele é de capacitação para atores surdos, então a gente capacita os atores desde a cena, mas também a se produzir, a captar recursos, e eles aprendem a fazer tudo, a iluminação, a parte técnica. As oficinas que nós temos, balé, me ajuda, balé, dança folclórica, banda marcial, teatro, que infelizmente no momento está temporariamente suspenso, que é como a gente trabalha com voluntariado. E por se tratar de uma comunidade, muita gente quer ajudar, mas quando chega lá vê a realidade. E esse ano a gente vai estar estreando uma peça, agora no meio do ano. E aí um dos nossos interesses aqui, junto coletivamente com o Pontão, é tentar trabalhar a parte de animação dessa peça. Enfim, nós trabalhamos exclusivamente com a linguagem audiovisual. Hoje nós somos o Ponto de Cultura Pensar Cine, o curso de audiovisual Pensar Cine, que é a nossa primeira atividade, né? A gente já fez alguns eventos culturais também, como o Sarau do Alemão, fizemos 3 edições do Sarau do Alemão, fizemos alguns projetos na Rio Mais 20, exposições fotográficas, encontros de debate sobre a cidade. Tentar entender um pouquinho melhor o que é o programa que agora vira Política Nacional de Cultura. Porque agora a gente,
Antigamente era um edital, era um programa de governo, mas aí é transformado em lei e passa a ser uma política nacional de cultura, ou seja, os pontos de cultura passam a ser um instrumento da cultura brasileira. Um dos pontos que é fundamental desse nosso projeto de cultura digital, né, inserido em, rizomatizando aí em todas essas áreas de audiovisual e de produção, é que a gente gere multiplicadores. Então, assim, a gente só existiu como pontão para poder fazer isso para vocês, entendeu? Então, assim, a gente que foi para a rua, visitou os pontos e conhece um pouco dessa realidade, a gente sabe de toda a dificuldade de vocês estarem aqui hoje também, às 9 da manhã, em uma segunda-feira. Então, assim, primeiro eu queria muito agradecer, todos conseguiram estar aqui. Tentar entender um pouquinho melhor o que é o programa que agora vira Política Nacional de Cultura. Né? Porque agora a gente, antigamente era um edital, era um programa de governo, mas aí é transformado em lei e passa a ser uma política nacional de cultura, ou seja, os pontos de cultura passam a ser um instrumento da cultura brasileira. Mas quando eu vi a chamada para cá, pro Cine, porque eu já estou com mais ideias já há algum tempo de começar a documentar o que a gente tem feito, né? A nossa roda. Que fica situada na comunidade da Vila Aliança, em Bangu. A ONG existe desde 1987, foi fundada pela Selma, que hoje infelizmente ela não pôde estar aqui. A Simone é a responsável, a diretora artística de lá, e ela pediu para que eu viesse aqui hoje representar o ponto e ficar mais próximo dessa articulação, para poder o ponto não ficar atuando lá no ponto sem uma articulação mais integrada com os outros. Por mim, da Capoeira Cidadã, o Ponto de Cultura, a gente é Ponto de Cultura agora nesse último edital, a gente está fazendo um ano agora de Ponto de Cultura, mas a nossa instituição, a ONG foi aberta em 2005 e o projeto, na verdade, começou em 2002, assim, de maneira ainda... Dentro da área atual de pessoal, eu entrei agora com a Rede Carioca para fazer os DVDs desses compositores, a parte audiovisual. O nosso trabalho é com teatro e dança. A gente tem, além da sede, o Espaço Moitará, que fica embaixo, é uma sala multiuso. E a gente pensa em fazer lá alguns cineclubes relacionados ao próprio ponto. Nosso ponto de cultura chama-se Filme em Brasil. Ele é do Instituto Harmonia do Brasil, que é uma entidade que existe desde 1980. Ele está situado na zona oeste, mais exatamente na Praça Seca. Nós somos do Grupo Pensar Cultural, uma ONG também que existe desde 2009.
A gente atua principalmente no Complexo do Alemão. O projeto é buscar fazer uma biblioteca na rua. Nós somos, o ponto de cultura Música Sustentável Lata Doida. Recebi esse nome quando era uma oficina, acho que uns 8 anos atrás. E hoje a gente é um ponto de cultura que trabalha com confecção de instrumento a partir do reaproveitamento de material, trabalha com pesquisa, que a gente denomina pesquisa etnomusical, que é uma área que eu tenho tentado pesquisar, entender melhor. Pense no seguinte, o conceito que a gente tem de liberdade, né, ele é instituído também. Né? Enquanto que, por exemplo, Spinoza, lá no século XVII, quando ele vai falar de liberdade, né, ele fala o seguinte: o livre é o homem que não tem constrangimentos. Nós somos alfabetizados, né, e nós somos induzidos e conduzidos em várias linguagens, em várias práticas, né, de monopólio. Né? Nós participamos, inclusive, do processo de exclusão. Olha que engraçado isso. Todos nós aqui estamos voltados para o mesmo ideal nesse momento, nessa sala. Só que todos nós também participamos das exclusões. É o que eu falei, a partir do momento que você cria um produto exclusivo, o exclusivo é que exclui. Então, assim, a coisa está muito mais além do que simplesmente ter poder aquisitivo só, sabe? Ela está também no ideal das coisas. Pra vocês terem uma ideia, muita gente, só para complementar essa introdução que eu vou falar, que eu vou fazer sobre software livre, sobre cultura livre, é como se eu não acreditasse que fulano e beltrano, que são autodidatas, por exemplo, e aprenderam os processos sozinhos, não fossem capazes, tivessem a mesma capacidade de alguém que tivesse vários papéis que acreditassem esse sujeito. Um curso que chega e fala: olha, eu vou te ensinar a editar vídeo. Aí o cara te dá o Final Cut, né, para editar. Não tem o menor problema, eu adoro o Final Cut, já usei pra caramba. Só que assim, quando eu assumo e quando eu transmito isso como uma verdade absoluta, né, eu estou primeiro induzindo você essa mesma verdade a reproduzir essa verdade e estou tirando de você um direito de liberdade de pensar o seguinte: bom, existem várias outras possibilidades e eu escolho essa porque eu me identifiquei melhor. Então, assim, nós somos alfabetizados em Microsoft, por exemplo, desde pequenininhos. Quando não é isso, a próxima realidade que nos apresentam é a Apple. Ou você é Microsoft ou você é Apple. Fora isso não existe nada. O que são as interdições? Eu aqui agora, por exemplo, que eu não estou fazendo, antes de eu falar para vocês, eu pensar em todas as possibilidades que eu não posso dizer porque eu vou ofender, vou agredir, vou ferir. Então, assim, se eu mesmo já crio as minhas interdições, como é que eu posso dialogar com vocês de verdade, cara? Eu não tenho que acreditar e acreditar nas instituições, qualquer uma delas, como solução de verdade absoluta ou relativa, porque elas não são. E aí dentro dessa história toda entra esse conceito do software livre, né? Que é o seguinte, gente, a gente dentro desse modelo, desse mecanismo de monopólios, né? Quando eu descobri o software livre foi assim: eu sempre fui um cara muito anárquico. Então, assim, quando eu conheci o software livre, eu me identifiquei primeiro que é a quebra desses paradigmas e desses modelos de controle e de poder sobre nós, né? E a outra coisa foi eu me desafiar para poder tentar além disso, porque eu ouço muita gente falar assim para mim: ah, cara, não, eu aperto o botão, quero que o troço resolva. Cara, será que quando você faz isso, você não está se excluindo de um processo de aprendizagem ou de melhora, de aprimoramento de vocês? Então, assim, outro desafio que eu tive quando eu migrei para software livre foi aprender além daquilo que um botão fazia. Porque quando eu comecei lá atrás, não hoje está mais fácil, eu tinha que, no código, abrir o terminal e, por exemplo, configurar o meu codec de vídeo para eu poder ter exatamente o que eu queria. Hoje eu já não preciso. Mas, assim, isso foi muito importante para mim, para eu ter um conhecimento que estava além daquele superficial, daquela camada, que era simplesmente apertar um botão. Só para vocês terem uma ideia, vocês nem sabem disso talvez. A Apple, por exemplo, né, o macOS, ele é um sistema Unix, que é o mesmo do Linux. Ele pegou o Unix, né, que na verdade a versão do Unix que ele pegou foi a Darwin, e adaptou, criou uma interface gráfica e parabéns, você tem o macOS. Mas é Unix. Então olha só como é que ninguém fala pra gente as coisas como elas são. Já começa daí.
né? A diferença do Linux, por exemplo, que é o que a gente usa para produzir, para o macOS, é que o macOS é proprietário. E óbvio, tem um monte de empresa que trabalha criando software para ele. E o Linux é livre até hoje. O que é o software livre? O software livre é um software que eu posso replicar, redistribuir, sem a culpa de ser pirataria. Eu posso participar também da programação dele, alterar o código-fonte dele para minha necessidade. Eu não tenho vírus, eu não tenho fragmentação de HD como eu tenho no Windows. E eu consigo fazer isso que o Adriano falou, que eu acho que é um laboratório importante. E a gente, você falou também das crianças, né, da dificuldade. Uma das coisas que o software livre potencializa é o seguinte: eu faço esse projeto até hoje. Eu tenho um projeto no município de São Gonçalo que chama-se Reciclabyte. A gente pega doações de computadores tratados como obsoletos, porque as pessoas falam, não roda meu Windows 8. O computador está ruim, está pesado. O computador não está pesado, está ruim. O que acontece é que as empresas de software fazem softwares cada vez mais exigentes de hardware, de propósito, para você consumir hardware. O nome disso é obsolescência programada. Está dentro desse assunto. Obsolescência de obsoleto programada porque eu quero vender, quero manter o mercado funcionando e vendendo. Então, a próxima versão de software, quer ver uma coisa que a Microsoft fez há um tempo atrás, todo mundo percebeu, vocês vão entender esse processo, é assim, ó, não havia necessidade alguma de você, quando você fazia um documento do Word, você sabe que a extensão do Word é .doc, né? Ela passou a ser docx. Você sabe por quê? Porque os caras queriam vender a versão nova do Microsoft Word, cara. Não tinha justificativa nenhuma para você inventar um X ali. Só que, se eu gero um arquivo docx, você que tem o Word que só abre o doc, você não abre mais. Né? Então, assim, tudo isso faz parte de um mecanismo também de controle e de venda, que eu até entendo. Só que eu não quero participar dele.